Livro A Maior Esperança. Capítulo 1. Expectativas no ar. Multidões olhavam angustiadas em direção ao céu de Manhattan. Dois prédios gigantescos, orgulho do capitalismo global, queimavam como tochas em uma manhã azulada de outono. Uma densa fumaça estendia sua escuridão em direção ao sul, enquanto era fotografada pelo único norte-americano fora do planeta, o astronauta Frank Culberson, que orbitava justamente por aqueles céus. Ele assistia impotente à cena, pensando em seu país e nos amigos que poderiam ter perdido a vida no coração de Nova York. Na Terra, bilhões de pessoas acompanhavam perplexas as cenas de destruição hollywoodiana, porém tragicamente reais. Outros dois aviões sequestrados difundiam o caos. As imensas torres gêmeas se reduziram a entulho, aço retorcido e pó. Depois dos ataques, que configuravam uma agressão evidente aos Estados Unidos, pensadores questionavam qual seria a resposta da nação mais poderosa do planeta. Qual seria a reação dos donos de um extraordinário poder econômico e influência com bases militares espalhadas pelo globo? Uma vingança ensandecida? A Terceira Guerra Mundial? Guerra contra quem? De uma coisa todos sabiam. Os ataques inauguravam o século XXI. O mundo já não era o mesmo, mas ninguém imaginava em que ele se tornaria. Mudanças constantes. Prendendo a respiração como em uma montanha russa que não para, o mundo segue com expectativa as profundas transformações que ocorrem diariamente em todas as áreas da vida. Nos últimos anos, temos visto um turbilhão de mudanças, desde a guerra ao terror, a crise econômica global, novos atentados terroristas, a explosão dos smartphones e das redes sociais, graves conflitos armados, a primavera árabe, imigrações em massa, a discussão sobre gênero, debates sobre o conceito de família, a violência e reviravoltas políticas, ameaças nucleares e catástrofes naturais que fizeram o mundo estremecer. Nada está seguro. Amanhã tudo pode ser diferente. Aquilo que consideramos certo hoje pode não estar mais em pé amanhã, assim como aquelas torres caíram em uma manhã ensolarada ou uma cidade inteira que desaparece sob as ondas de um tsunami. No mundo das ideias, há quem diga que 2018 encerrou um ciclo de 50 anos. Em 1968, assim como hoje, transformações políticas e culturais sacudiam o Brasil e o mundo. No auge da Guerra Sangrenta do Vietnã e da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, uma nova geração pedia sexo, drogas e rock and roll. Grupos feministas ganhavam força. O Brasil era agitado por protestos estudantis e embates que tomaram graves proporções. Naquele mesmo ano, Martin Luther King, a maior voz em defesa dos direitos civis dos negros no ZEUA, foi assassinado e Richard Nixon foi eleito presidente. As novas gerações e diversos grupos sociais queriam liberdade e punham o mundo em chamas. O historiador Yuval Harari afirma que se por acaso você estivesse envolvido em tumultos em Washington no dia seguinte ao assassinato de Martin Luther King, ou em Paris em maio de 1968, ou na convenção do Partido Democrata em Chicago em agosto de 1968, poderia muito bem ter pensado que o fim estava próximo. 50 anos depois, assistimos a uma poderosa guinada ao conservadorismo. De Washington a Manila, multidões foram às ruas em defesa de valores tradicionais e do nacionalismo, pedindo o endurecimento das leis e a defesa dos interesses do país e da família. Religiosos extremistas pregam o ódio e inspiram o terror. Anarquistas querem o fim de identidades, autoridades e fronteiras. O cenário é de polarização, conservadores versus liberais, nacionalistas contra globalistas, azul e vermelho, favela e asfalto, nós e eles, com grupos se defendendo e se atacando nas ruas e nas redes sociais. No ar, respiramos um clima de tensão e expectativa. Perigos e incertezas. Além dos embates ideológicos e culturais, os eventos do mundo natural têm causado perplexidade.
cientistas se preocupam com o futuro do planeta. A Terra dá sinais de que as coisas não vão bem. As mudanças climáticas têm provocado fenômenos extremos ao redor do mundo. O aumento da temperatura causa efeitos devastadores, da morte dos corais nos oceanos, passando pelo derretimento das geleiras a incêndios gravíssimos. Apenas para se ter uma ideia, o tórrido verão russo de 2010 produziu ondas de calor que mataram cerca de 55 mil pessoas naquele país, segundo a revista Nature. Além dos embates ideológicos e culturais, os eventos do mundo natural têm causado perplexidade. De acordo com análises estatísticas computadorizadas de dados meteorológicos das últimas décadas, o Instituto de Pesquisa Climática de Potsdam, Alemanha, afirma que o número de eventos climáticos extremos tem aumentado significativamente e vai crescer ainda mais. Isso causará centenas de milhares de mortes nos próximos anos e perdas materiais inimagináveis em todos os continentes. As perdas e lutas desse mundo conturbado têm seu impacto no espírito humano, com o aumento da depressão e da ansiedade. De acordo com pesquisa divulgada pela Organização Mundial da Saúde, publicada em 2018, o número de pessoas com depressão no mundo aumentou 18,4%, chegando a 322 milhões de indivíduos. Ainda segundo o mesmo relatório, o Brasil é o país que tem os índices mais altos de depressão, 4,4%, e ansiedade, 9,3% na América Latina. Certamente, o aumento do desemprego, da violência e da insegurança quanto ao futuro contribui para esse quadro. Muitos chegam a questionar se a humanidade existirá para sempre sobre a Terra. A incerteza quanto ao futuro é a isca dos filmes apocalípticos. Hollywood tem ganhado bilhões de dólares com eles, explorando o medo e as expectativas quanto ao futuro. É impressionante o número de filmes desse tipo lançados todos os dias. Em todos eles, a humanidade é ameaçada por alguma causa, seja ela o clima extremo, pandemias ou mesmo objetos e seres vindos do espaço. Vários desses filmes recebem títulos ou têm enredos inspirados na Bíblia, especialmente no livro do Apocalipse. O sucesso desse filão, que alcança públicos de diferentes idades ao redor do mundo, indica o quanto esta temática apela à mentalidade atual. Preocupadas com esse cenário desafiador, algumas pessoas estão se preparando para um grande colapso global. Reservam abrigos superprotegidos, muitos deles subterrâneos, estocam suprimentos e armas, tomando diversas medidas para se prevenir contra alguma ameaça, seja ela o fim das democracias, a execução da dívida pública dos Estados Unidos, uma pandemia, guerra nuclear, fome generalizada ou grande catástrofe ecológica. São os chamados preparadores ou sobrevivencialistas. Não confiam nas instituições sociais e procuram se garantir por si mesmos. Esse grupo não é composto somente por pessoas comuns. Grandes bilionários e seus têm construído refúgios seguros ao redor do mundo. Experiências de preparadores foram o tema de uma série do canal de TV paga National Geographic. Há, de fato, um reconhecimento geral de que nossa época é de transição profunda e de que, se algo não for feito pelos líderes mundiais, terríveis consequências virão. O tempo presente é de interesse dominante para todos. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, voltam sua atenção para os acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações internacionais. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está diante de uma crise estupenda.